Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem em casa, se cuidando, tá? Eu sou a professora Sara e vou começar agora a primeira aula de Ciências da Natureza, certo? Na primeira aula, a gente vai ver um pouquinho sobre o corpo humano. E aí, vocês já devem ter se perguntado, como é que funcionam os órgãos? Para que o sangue serve, certo? Como é que a gente consegue gerar um bebê? Né? Então, assim, tem vários questionamentos que a gente às vezes se pergunta no dia a dia, a gente tenta entender, e aí nessa aula a gente vai tentar esclarecer, falando um pouco sobre o corpo humano e os sistemas que abrangem o corpo humano. Então, gente, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o coração. O coração, ele vai fazer parte do sistema circulatório, que é também conhecido como sistema cardiovascular. Certo? Ele é responsável pelo transporte de sangue por todo o nosso corpo. E esse sangue vai levar oxigênio e nutrientes para todas as partes do nosso corpo. Ele é formado pelo coração e por vasos sanguíneos, que são artérias, veias ou capilares. A gente vai conhecer cada um desses um pouquinho mais. Então, gente, aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o coração. O coração, ele é formado por um músculo, né? Porque ele tem que ficar ali contraindo, sempre contraindo e relaxando para poder bombear todo esse sangue no corpo. Ele vai servir realmente como uma bomba para o nosso corpo. E nele nós vamos encontrar 4 cavidades. Então eu tenho o átrio direito em cima e o átrio esquerdo também em cima do outro lado, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então o sangue vai vir sempre para o átrio direito, ele vai vir pobre de oxigênio do corpo, pelo átrio direito, vai passar para o ventrículo direito e vai ser levado aos pulmões pelas artérias pulmonares. E aí é lá que quando a gente respira, a gente vai ver já o sistema respiratório, quando a gente respira, o ar vai entrar, o oxigênio vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai voltar para o átrio esquerdo, que é essa cavidade aqui superior, certo? De vermelho. Então, quando ele está em vermelho, ele está cheio de oxigênio. Vai passar para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo vai passar para todo o nosso corpo, certo? Então, ao contrair, o coração empurra o sangue para fora dele, né? E as válvulas, temos 2 válvulas também. Uma válvula do lado direito e uma válvula do lado esquerdo. E essas válvulas, elas vão se fechar, evitando que o sangue retorne, tá? Então, vai sempre por um sentido. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre as artérias, né? Artérias, as veias, os vasos sanguíneos. Então, as artérias, elas vão ser vasos sanguíneos que vão sair do coração. Elas são mais grossas, são calibrosas. A gente fala que ela é calibrosa porque ela tem que aguentar essa pressão de quando o coração contrai, ele vai jogar com muita velocidade esse sangue. Então, elas precisam ser mais fortes para aguentar essa pressão. Já as veias são vasos de onde o sangue segue o caminho de retorno para o coração. Então, vem aquele sangue sem muito oxigênio, certo? Que vai ser levado para o pulmão para oxigenar e voltar, né? Então, são veias menos calibrosas. Ela tem um calibre um pouco menor do que as artérias. Já os capilares são vasos que se caracterizam por seu pequeno calibre, eles são mais fininhos. E eles se destacam porque é onde vai ter a troca de substâncias. São nos vasos capilares, que são bem fininhos, que a gente vai trocar o oxigênio com o gás carbônico, que é o produto da reação dessa respiração, né? Além de outras substâncias que a gente vai ver mais à frente. Então, o sangue, ele possui vários elementos em sua composição e transporta as substâncias, como nutrientes recebidos da digestão, a gente vai ver daqui a pouco o sistema digestório, e também o oxigênio que vem da respiração. O sangue circula pelo corpo, abastecendo o corpo de substâncias. Neles são transportadas substâncias e também as substâncias que serão eliminadas. Então aqui, a gente vê na figurinha que vocês estão vendo aí do lado, central ali o coração e as artérias saindo e veias ali retornando com o sangue sem oxigênio que será trocado na respiração. Então, quem chegou aqui, Chaminézinho, como vocês podem perceber, ele está aqui. Ele é aluno de nossa
Ele é filho de nossa aluna do EJA, tá? E ele vem de vez em quando aqui assistir aula com a gente e ele é muito curioso. E ao mesmo tempo que eu tô aqui explicando, ele tá ali no celular, que vocês sabem que criança hoje em dia sempre tá mexendo em tudo no celular, e ele já pesquisou algumas curiosidades. Olha o que ele trouxe pra gente. O sangue sai do coração e segue para todas as partes do corpo. Depois retorna ao coração, onde é novamente bombeado. Em cerca de 1 minuto, todo o sangue de um adulto, que é aproximadamente de 5 a 6 litros, então um adulto ele vai ter de 5 a 6 litros de sangue no seu corpo, ele vai passar pelo coração e vai circular no corpo. Então, ó, Chaminazinho disse que em 1 minuto o coração ali faz essa circulação, o sangue faz essa circulação no coração. E aí, complementando, vamos continuar com os sistemas, a gente vai falar agora sobre os pulmões. Os pulmões vão fazer parte do sistema respiratório. Ele possui como função captar esse oxigênio, certo? Que é necessário para as células do corpo, e eliminar o gás carbônico. Então, quando eu passo o oxigênio para todas as células do corpo, o produto dessa respiração das células vai ser o gás carbônico. Então, ela vai jogar o gás carbônico para fora e vai pegar o oxigênio. O sistema respiratório humano, ele é composto pelos seguintes órgãos: cavidades nasais, certo? Então, no nariz a gente tem as cavidades nasais, que pode também ser chamado de fossas nasais, conchas nasais. Temos boca, que também participa desse processo na respiração. Quando eu estou falando, né, a gente está sempre colocando o ar também que vai para os pulmões pela boca. Faringe, laringe, então, ó, vai vir um tubo aqui que vai direcionar até os pulmões, faringe e laringe, que está aqui nessa região do pescoço. Depois, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Quem são esses? Vamos conhecer agora, tá? Primeiro falar um pouquinho do nariz. O nariz, ó, encontramos alguns espaços internos chamados de conchas nasais. Ao entrar no nariz, o ar ele é aquecido, umidificado e filtrado. Sim, gente, esses pelinhos que a gente tem no nariz, que não é para estar arrancando, não é para estar depilando, porque eles servem, eles têm uma função. E a função é, juntamente com o muco, que é formado, essa secreção que é formada no nariz, é capturar as partículas que estão no ar. Então, no ar não só tem oxigênio, tem outras substâncias, como poeira, vírus, bactéria, ácaro. Então, quando a gente respira, esse ar passa pelos pelinhos que são filtrados, que filtra esse oxigênio, junto com o muco, vai capturar toda essa sujeira ou todas essas substâncias que não precisa entrar nos nossos pulmões. Então, gente, por isso que é importante a gente estar sempre, ó, principalmente nessa época de pandemia, a gente está sempre, ó, limpando com soro o nariz da gente, sempre antes de dormir ou ao acordar, tá? Para limpar, né, ajudar ali na limpeza. Então, ó, lembra do tubo da traqueia, que depois, ó, passa faringe, laringe e traqueia. Então, ó, o tubo é esse daqui. É um tubo que ele vai direcionar esse ar aos pulmões. Nós temos 2 pulmões, direito e esquerdo, certo? E esse tubo, que é a traqueia, ele vai se ramificando. É como se fosse uma raiz, da árvore, né? Ele vai se ramificando, se espalhando para todo lado, certo? E vai ficando cada vez mais fino, mais estreitinho, para poder o oxigênio chegar a nível molecular. Então, vai chegar a molécula de oxigênio lá no finalzinho. E esse finalzinho, deixa eu só falar um pouquinho sobre os pulmões, que eles ocupam ali, ó, a caixa torácica, que é essa parte do peito, do peitoral, tá, da gente, que a gente vai ver também sistema esquelético já. E aí, ele vai estar ali protegendo os pulmões, tá? Tanto os pulmões quanto o coração da gente. E chegando, ó, traqueia vai ramificando em brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos. Os alvéolos são essas bolsinhas cheias de ar, tá? Que fica no finalzinho, né, ali dos bronquíolos. E essas bolsinhas, elas são bem pequenininhas, parece cacho de uva. Cada uma delas vai estar ali capturando o ar. E vocês podem reparar aqui nessa imagem que está aparecendo para vocês aí, que é cheio de capilares aqui, que são vasos sanguíneos. Lembra da circulação lá que eu falei? São os vasos sanguíneos que vão estar fazendo essa troca, oxigênio e gás carbônico, para mandar o oxigênio para o nosso corpo. Continuando, vamos falar agora sobre a digestão. Então, o sistema digestivo, ele é formado por várias estruturas, como estômago, intestino e outros, né, como glândulas acessórias, que a gente tem as glândulas salivares na boca, pâncreas e fígados. A gente vai ver todos esses componentes aí
mais à frente. Então, a digestão ela vai se iniciar na boca, né, com a ação da saliva e dos dentes. Vamos ver como é que se processa essa digestão. Então, ó, a digestão é um processo no qual os alimentos são quebrados, transformados em partículas menores e em partículas simples ou menores e depois são absorvidos pelo corpo. Então tudo, minha gente, tudo no nosso corpo vai ser assim, vai ser para transformar ou para capturar a nível molecular. Então tem que ficar bem pequenininho, tem que vir a partícula mesmo do nutriente que a gente vai precisar ali para o nosso corpo absorver. Boca. Então na região da boca nós vamos encontrar os dentes, né? E eles vão mastigar e triturar esse alimento. E esse alimento, quando a gente está lá mastigando, por isso que a gente precisa mastigar tranquilamente, mastigar com calma, não pode comer muito apressado, porque aí vai um pedaço maior do alimento e aí vai demorar muito mais para a digestão acontecer. Então a gente precisa mastigar bem e essa saliva vai ali se misturar com, né, o alimento e essa saliva já vai começar a quebrar esses nutrientes para absorver, para o corpo absorver, né? Depois da boca, nós vamos ter um tubo bem longo, que é o esôfago, que vai levar o alimento da boca até o estômago, ó, essa bolsa aí laranja que vocês estão vendo na imagem. No estômago, né, no esôfago, então, o tubo, ó, passa, o alimento ele vai ser engolido, vai passar e vai ser levado até o estômago. No estômago começa a digestão das proteínas, né, que estão contidas lá no alimento. Então a carne, né, ovo, leite, queijo, tudo isso vai começar ali o processo de digestão no estômago. Aí a gente lembra das glândulas que eu falei, pronto, próximo ali do estômago, mais especificamente aqui nessa bolsa marrom aí que está aparecendo para vocês, nós vamos ter a liberação de substâncias que vão ajudar na digestão de gorduras. Então, o fígado vai liberar essa substância para digerir a gordura. Já o pâncreas, que aqui nessa imagem não aparece, mas ele está aqui, ó, por trás do estômago, ele vai também liberar substâncias, certo? Que vão ajudar nessa digestão. E todo esse alimento, junto com essas substâncias, vão para o intestino delgado. O intestino delgado, ó, é esses daqui, ó, que estão aqui em laranja, esses filamentos aqui, ó. Ele é bem todo enroladinho, todo enroladinho. E esse intestino, o intestino delgado, ele vai receber todo esse alimento, então, que vem do estômago, juntamente com essas substâncias que vêm do fígado e do pâncreas, e vai estar ali também ajudando no processo de digestão. É no estômago delgado também que ocorre aquela troca. Então a gente vai ter vários, aqui não mostra nessa figurinha, mas a gente vai ter vários capilares que vão estar ali pegando o alimento, pegando as substâncias que a gente vai precisar para todas as nossas células do corpo. Então ele vai estar ali pegando a nível molecular, certo? Bem pequenininhas, bem a estrutura bem pequenininhas. E o intestino grosso, que é esse daqui, ó, em verde, certo? O intestino grosso é para onde vai o alimento que não foi absorvido pelo intestino delgado. Esses resíduos de alimentos vão formar as fezes. Então, tudo que não foi digerido, né, ou que o organismo não precisa, vai estar ali e vai formar as fezes. É no intestino intestino grosso, que também será absorvido a água que a gente bebe aí para matar a sede. E aí, ó, o chaminézinho veio de novo, né? Tá aqui participando, né? Tá com o celular aqui brincando e pesquisando. Chaminézinho trouxe também mais curiosidade pra gente, ó. Um adulto possui pelo menos 7,5 metros, olha aí, gente, quase 8 metros de comprimento de intestino. Então, se eu pegar assim, ó, esticar esse intestino, vai dar 8 metros, aproximadamente 8 metros. A comida que ingerimos demora aproximadamente 3 horas para atravessar o intestino inteiro, certo, gente? Então, por isso que a gente precisa mastigar bem, né? Tá todo naquele processo, porque vai demorar para esse alimento ser digerido. Ó, mastigar os alimentos demora em torno de 5 a 30 segundos. E durante uma vida, nosso sistema digestivo, ele vai
processar aproximadamente 50 toneladas de alimento. Então, vamos escolher direitinho esse alimento que a gente está comendo, né? Para não prejudicar aí o nosso organismo, já que vai passar tanto alimento por ele. Então, gente, nessa aula a gente aprendeu um pouquinho sobre sistema cardiovascular, sistema respiratório e sistema digestivo, certo? Nas próximas aulas a gente vai terminar com os outros sistemas e entender ainda mais sobre essa máquina perfeita que é o nosso corpo, certo? Então, gente, até a próxima. Beijão, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, tchau.